gravando. Vocês ainda são capazes de ouvir alguma coisa? Sim? Então tá bom, então vou tentar. Olha, infelizmente eu não vou poder passar um pedacinho da parte teórica da minha tese, tá, gente? Não vou poder fazer como o Rodrigo, eu vou ter que passar por ele, porque senão eu não consigo explicar depois o que eu fiz, mas eu vou ser bem curta, assim, tá bom? E também, assim, o que eu vou apresentar está dentro da minha tese, mas eu não vou apresentar minha tese inteira, não dá tempo de fazer isso em 20 minutos, então eu peguei um pedaço, tá? E vou contar para vocês daí depois, se vocês quiserem fazer perguntas mais detalhadas de outras coisas que eu fiz, eu vou apenas citar, mas eu não vou apresentar tudo, tá bom? Então, minha tese ela chama Justiça na Escola e Regulação Institucional em Redes de Ensino do Estado de São Paulo. E são redes municipais, tá? Então, eu vou primeiramente apresentar o que é o conceito de justiça na escola, senão não dá para entender por que eu fiz essas escolhas que eu fiz. Tá bom? Então, do que se trata, na verdade? Então, é uma discussão que ajuda a gente a pensar quais são os princípios de justiça que orientam, delimitam e justificam a distribuição do bem social educação escolar. Então, é uma discussão que vai entender a educação, então, como bem, digamos, social, relevante, né? E para o qual a gente precisa ter critério justo para distribuir. Então, permite, na verdade, identificar as consequências das políticas educacionais e práticas escolares, tanto na escola como na sociedade. Então, é uma discussão que, na verdade, começou à luz dos teóricos da justiça distributiva, desde que, na verdade, o homem começou a pensar, o Aristóteles, se a gente for lá atrás, ele já discutia quais são os critérios justos para a gente distribuir bens sociais. Os teóricos da justiça distributiva, né, eles retomam muito esse debate, desde passando lá pelo Hobbes, Locke, etc., os contratualistas, né, e fazem essa discussão levando em consideração todo o avanço do conhecimento, né, porque não é verdade que os gregos já sabiam de tudo, né, a gente também produz coisas novas. Pode passar. Então, os bens sociais são o quê? São tudo que é produzido pela sociedade e cuja distribuição necessita de critério justo. Eu tenho que pensar, somos muitos, os bens em geral muitas vezes são escassos, muitas vezes não dá para repartir igualmente, a gente tem que pensar, então, como é que pode ser legítimo para eu fazer essa distribuição? Então, o direito social, no âmbito dessa discussão, ela é um meio legítimo de distribuição de bens sociais, né? Que é uma coisa que se define dentro de um processo democrático, então se torna legítimo. E assim, isso acontece nessas sociedades democráticas, né? A gente não está falando da sociedade feudal, onde as pessoas nasciam e como elas nasciam, isso já era uma justificativa para o tipo de bem que ela vai receber. A gente está falando de uma sociedade que se representa, que tem uma representação de igualdade, de liberdade, que valoriza as duas coisas. Então, assim, aqui a gente pode criticar um monte, falar que isso é uma representação, isso é uma representação real. Porque ela manda nas nossas vidas de várias formas. A gente pode até dizer que é uma, digamos assim, como Marx, né, até criticar e falar um monte de coisa, mas ela, digamos, domina as nossas representações, a nossa vida, a distribuição dos bens sociais. Pode passar. Muito bem. Então, assim, sendo rapidinha, existe um cara que se chama John Rawls, norte-americano, que fez essa discussão de uma forma muito interessante, porque ele levou em consideração os avanços da sociologia, quando ela começou a dizer que a meritocracia não era um critério justo de distribuição de bens sociais, usar somente a meritocracia, porque a origem social pesa naquilo que o indivíduo pode ser. Então o Rawls, ele levou isso em consideração e construiu critérios novos e construiu um critério que ele chama do princípio de diferença, que vai falar o quê? Que a gente precisa corrigir as distorções
mesmo onde há igualdade de oportunidade, porque na nossa sociedade capitalista, a desigualdade se produz o tempo todo. E a origem pesa nas desigualdades. Então eu tenho que, ao longo das gerações, fazer correções nas distribuições a despeito da igualdade de oportunidade. Então, um pouco isso que ele falou. Então, assim, o que é então a equidade? É aí que entra esse conceito de equidade que o John Rawls trouxe, que é a justiça como equidade, que ele vai falar que vai remeter justamente a essa necessidade de você ter meios de corrigir essas desigualdades que são vinculadas às situações de origem. O que é a situação de origem? É o nascimento. Você não escolhe se você vai nascer rico, se você vai nascer pobre, se você vai nascer preto, se você vai nascer branco, você não escolhe se vai nascer homem ou se vai nascer mulher. Isso é uma situação de origem que o indivíduo não tem governabilidade sobre ela. Então, o que o John Rawls falou? Na nossa sociedade, nessa que produz desigualdade, que tem esse tipo de representação, digamos assim, a equidade, digamos assim, ela é condição para a igualdade. Você tem que ter uma distribuição mínima na vida social para que as pessoas possam, na verdade, se sentir pertencentes, colaborar na vida social e também ter acesso, digamos, à prerrogativa das liberdades. Nessa linha, então, você precisa de arranjos institucionais que são, na verdade, monitoradas, executadas, que funcionam por meio do Estado, que vai zelar por essa equidade e que vai ser capaz de gerar essa equidade. Então, a equidade, ela não é a igualdade. Para o John Rawls, a equidade na nossa sociedade, ela é condição para a igualdade. Pode passar. Então, como é que essa história chegou na educação, né? Que a gente está falando de princípios filosóficos mais amplos, de distribuição de qualquer coisa. Na educação, na verdade, a gente teve, né, nos anos 60, começaram estudos em que a gente começou a perceber que há uma correlação muito forte entre a desigualdade, digamos assim, social, que são essas desigualdades devidas às situações de origem, e a desigualdade escolar. Até então, na verdade, até a desigualdade escolar, ela era muito mais olhada como uma coisa vinculada ao acesso. Não tinha muito ainda essa ideia de que a desigualdade escolar podia ser medida também pelo desempenho do aluno ou pela aprendizagem do aluno. Foi aí também que essa questão começou a ser trabalhada. Então, pode passar porque vai pular um pouco. O fato é que o que a gente começou, que as pesquisas e até o avanço da estatística começou a mostrar é que a trajetória escolar, ela está correlacionada com a desigualdade social, que a desigualdade escolar, ela afeta e é afetada pela desigualdade social, tudo isso mostrado por várias pesquisas que muitas vezes até hoje elas não são refutadas, né? São pesquisas que são meio que permanentes seus resultados. Então, fez sentido você fazer uso das ideias das teorias da justiça distributiva para pensar a distribuição do bem social e educação escolar, porque ela é um bem que define posições sociais, né, e que afeta, então, a distribuição de outros recursos, inclusive. Né? Se eu estudo na USP, com certeza eu vou ter acesso, com o meu currículo, talvez, a um emprego X. Né? E se eu estudo na Faculdade Sumaré, talvez a outra. Então, não sei. Então, são coisas que, na verdade, a educação, ela tem muito peso. E até o Karnoy fez uma pesquisa recente, acho que no Brasil, onde ele vai falar que nas sociedades em desenvolvimento isso é ainda mais forte. Então, em sociedades como as nossas, né? Bom, então eu vou pegar na minha tese dois autores que assim, o Dubé, ele se declara rawlsiano, ele diz que as ideias dele para pensar a educação são rawlsianas, né? E o Kraek não declara, mas que eu acho que na minha interpretação faz muito parecido. Então, assim, o que eu vou juntar? Eu juntei as ideias deles para ser meio rápidas, porque eu acho realmente que tem uma proximidade muito grande, né? As duas propostas. Então, assim, as sociedades democráticas capitalistas, elas vivem essa contradição de valorizar a liberdade e igualdade e, ao mesmo tempo, produzir permanentemente a desigualdade. A meritocracia, nesse tipo de sociedade, isso aqui é uma fala muito do B,
é responsável por articular a igualdade e a hierarquia de posições sociais, né? Evitando o retorno à noção de classes, porque se eu não fizer uso da meritocracia, o que eu vou dizer? Eu vou dizer então que o esforço do indivíduo não pesa nada. Então o que pesa? A sua situação de origem. Se eu disser que o que pesa e determina a posição social do indivíduo é a situação de origem, então é casta. Então é um pouco essa contradição que a gente vivencia e que vem para dentro da escola também. A desigualdade escolar, ela afeta a trajetória das crianças e a sua dignidade. Então não é só uma questão, digamos assim, da posição que ele vai galgar, mas é da sua dignidade também, e que isso tem a ver com a noção de igualdade. Ela impacta a configuração da desigualdade social, 10 minutos, e ela é direito obrigatório subjetivo. Então, se há correlação entre desigualdade social e desigualdade escolar, não é justo na educação básica, que ela é obrigatória, tá? A distribuição do bem social e educação escolar, que ela seja pautada em princípios de justiça meritocrática. Seria uma contradição absurda. É uma contradição absurda. É como você obrigar, porque eu não posso escolher se eu vou para a educação básica ou não. Então, a origem pesa, é obrigado, não posso escolher. E quando eu chego lá dentro, eu vou ser avaliado pelo meu esforço. Não vai ser reconhecido que a situação de origem pesa. Então, isso é uma contradição absurda. Então, é isso que esses autores vão colocar. Pode passar. Então, assim, o que eles propõem como melhor princípio de justiça para a distribuição do bem social e educação escolar na educação básica, tá? Estou precisando bem. A igualdade de base, que é o que o DUB propõe, e o princípio de justiça corretiva, né, juntamente com a ideia de igualdade de base, que é o que o CRAE põe, que ele nomeia propõe, que ele nomeia de igualdade de conhecimentos adquiridos. O que é isso? É que, na verdade, todas as crianças têm, necessariamente, na educação básica, que galgar um nível X de aprendizagem que expressa aquilo que a sociedade definiu que ela tem que aprender. Então, isso é que é a justiça do DUB e para o CRAE na educação básica. Isso é que seria a equidade. Isso pressupõe necessariamente você romper, né, desafiar, digamos, as amarras da questão da origem social que pesa sobre a questão do desempenho das crianças. Então é nessa contradição aí que a gente está, né? Aqui é o princípio de justiça. A realidade é uma coisa muito difícil. Na verdade, ser justo, ter uma escola justa, pressupõe lidar com essa dificuldade. Por isso que é difícil. Então, assim, pode passar? Pode passar. Então, assim, o que eu fui fazer? Eu fui ver no estado de São Paulo quais eram as redes de ensino fundamental 1 que eu pudesse chamar de redes mais justas. Porque o DUB ele vai dizer, olha, eu só posso falar de redes ou escolas mais justas. É praticamente um ideal impossível falar que justa, dizer que a escola vai romper totalmente com a correlação que existe entre desigualdade social. Entretanto, é possível isso, e ele mostra isso com vários dados que ele trabalha, fazendo comparação entre países, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu fui trabalhar com os microdados de 2007. Quando eu comecei a trabalhar em 2009, não tinha saído ainda, porque eu defendia minha tese diferente do Rodrigo, já tem mais de um ano. Então, eu fui tentar ver como é que essas redes cumprem, então, esse critério de justiça, que é a igualdade de base. Tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei o índice de nível socioeconômico dos alunos da rede pública do estado de São Paulo como um todo, para depois poder usar, né, para comparar, que seria o meu parâmetro de desigualdade social, que é esse parâmetro que afeta a desigualdade escolar, porque eu poderia ter outro, né? Mas eu usei esse. Com base em quê? Nas respostas também que os alunos não aos questionários associados à Prova Brasil, tá? Então eu calculei esse índice, ele se mostrou satisfatório, eu usei. E peguei as grandes redes municipais, porque eu vi que elas eram as mais injustas. No fim das contas, era que tinha maior desafio. Então eu peguei as 69 grandes redes que tinham matrículas em 2005 e
fiz uma análise de cluster, pode passar, Débora, com os seguintes critérios. Usei o desempenho médio dos alunos, nunca poderia usar só o desempenho médio dos alunos quando eu estou trabalhando do B e o CRAE, porque para eles, média não fala nada de equidade, média não fala nada, média não fala nada para mim de justiça, né? Mas eu usei desigualdade escolar também, que é o coeficiente de variação do desempenho dos alunos, peguei matemática, né? E o NSE dos alunos, tá? Fiz um corte na escala da proficiência da Prova Brasil, pegando uma discussão que a Fátima Alves faz e também o MEC, de qual é o nível adequado na escala, que seria considerado adequado para as crianças na quinta série, que seria para a Fátima Alves 200 e para o MEC 225. Para precisar, então, essa ideia de igualdade de base, onde é que todas as crianças deveriam chegar. E verifiquei os percentuais, então, totais de alunos e também os percentuais de alunos, do tercio de aluno de menor NSE, que alcançavam esses 2 níveis aí. Eu peguei 2 níveis porque no Brasil não tem um parâmetro realmente oficial. Infelizmente, o MEC não assume essa discussão. Aí, como é um debate difícil, eles preferem não fazer. Então, não fazer. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, então, uma análise de cluster com esses 69, usando esses critérios, e cheguei em 4 grupos de municípios, tá? Pode passar. Desses meus 4 grupos, eu vi o seguinte: o meu grupo 3, o G3, que é esse aqui, ó, eu chamei das minhas redes, grandes redes mais justas. Por quê? Porque, na verdade, ó, ele é o segundo grupo de menor NSE, tá? Ele tem, na verdade, uma média dos alunos, na verdade, era maior, e a desigualdade escolar era menor dos alunos. Então, eu fiquei com esse grupo. E os demais, aqui a gente tem, por exemplo, esse grupo que é bem mais pobre, mas que tem uma situação, digamos, de resultado de desempenho muito ruim, né? Esse aqui é o grupo rico, e que tem um resultado, né? Tá vendo que ele é bem mais rico que esse aqui, ó, mas que tem um resultado bem pior que esse aqui, né? Então, por comparação, eu cheguei que esse grupo aqui era mais justo. Pode passar. Aí eu fui olhar quais eram os grupos, na verdade, onde os meninos que tinham nível socioeconômico menor recebiam mais na distribuição. E aí eu cheguei que realmente no grupo 3, né, porque isso é condição para eu falar de justiça, né, dentro desse campo teórico que eu estou trabalhando. Então eu cheguei que realmente o grupo 3 fazia mais pelos meninos mais pobres. Pode passar. Aqui é uma parte da tese que eu não vou explicar porque não dá tempo, mas eu vi, na verdade, que no grupo 3, né, há alguns fatores que estão mais presentes, né? Por exemplo, a existência de biblioteca, né? A correção do dever de casa, certo? A alocação de professor pautada na justiça corretiva, turmas heterogêneas tem mais do que nos outros, embora foram fatores, na verdade, que não se mostraram, digamos assim, muito significativos, não se mostraram significativos esses dois, mas quando eu olho lá, eles estão mais presentes, que é corroborando um pouco o que a literatura fala, entendeu? Agora, esses dois não. Esses dois, eles são fatores que estão mais presentes ali, estão mais presentes nos municípios menores, que têm resultados melhores do que os grandes, e são fatores que apareceram com correlação positiva com a situação de menor desigualdade escolar também, tá? Pode passar. Então aqui são esses municípios do grupo 3. Eu escolhi só o 3 para trazer para vocês, porque não dava para trazer tudo, tá? E aí o que me chamou a atenção demais quando eu olhei a primeira vez esses dados é que tinha 3 municípios que tinham resultados absurdamente maiores, mas muito. Falei, gente, o que é isso, né? Que era Indaiatuba, Marília e Sertãozinho. Então assim, vou mostrar só um dado para vocês, olha. Aqui, ó, o percentual de alunos que tem 200 ou mais, né, na prova de matemática, do tercio de INEC é mais baixo. Então, olha, quando na verdade os outros municípios do grupo 3, que já é bem melhor do que os outros, quando os outros eles estão na casa de 40, 50, esses 3 eles estão na casa de 60, 65. Então, em tudo que você olha
olha nesses municípios, eles estão, vou mostrar só esse exemplo, mas eles estão bem à frente que os outros. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 2 desses, eu não tinha pernas para fazer 3, eu escolhi 2 desses para fazer caso. Estudo de caso, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês que esses municípios, eles se destacam, né, em relação aos demais. Pode passar. Eu fiz um controle para ver o percentual de alunos que fizeram prova, porque eu podia pensar assim, não, essas redes, elas estão bem melhores, porque talvez os meninos que têm mais dificuldade não fizeram prova no dia. Mas não, você vê que são os municípios que mais tem menino que faz prova. Isso também me chamou muita atenção. Pode passar? Então, o que eu fui ver nesses municípios, né? Que estratégias de regulação institucional são implementadas nessas redes mais justas? O que é que eles estão fazendo? Então, não vou falar da metodologia, entrevistas, tá? Aqui a gente não chegou a professores, a gente pegou os gestores, tá bom? Tanto na secretaria quanto nas escolas. Passar? Bom, pode passar também. Então, que conclusão que eu cheguei estudando esses municípios, assim, né? De que eu tinha evidência de que as estratégias de regulação institucional nessas redes, que era Marília e Indaiatuba, que são as que eu estudei, elas estão referenciadas num modelo de regulação que não era nem puramente burocrático, conforme a literatura fala, já vou explicar o que é, e nem puramente pós-burocrática, se eu levasse em consideração os tipos ideais que foram construídos pelo Marroá e pelo Barroso, que chama de Estado, Avaliação e Quase-Mercado. Porque esse pós-burocrático é um tipo ideal que foi criado para fazer contraposição a uma ideia de regulação burocrática, onde você trabalhava muito por contratos. Então, você criava legislação, portarias, e isso, na verdade, dava conta de fazer a gestão da rede por contrato. Isso é a fase burocrática, estou simplificando muito, tá? E o pós-burocrático já é essa fase em que você faz, não é tanto o contrato do ponto de vista do processo que vai acontecer, mas é o contrato do ponto de vista do resultado que você vai chegar, tá? Essa é a grande diferença. E o Estado avaliador, ele é assim, o Estado tem bastante presença, mas você está preocupado realmente com o resultado. O quase-mercado, a diferença que tem desse para esse, é que aqui o Estado, ele perde um pouco força e perde força e ganha força mais a participação da comunidade, a participação dos pais, das empresas e coisas assim, para controle dos resultados. Pode passar. Então, que característica? Eu chamei esse modelo de processo-resultado. Por quê? O que eu vi? Que eles têm, na verdade, orientações por meio de normas e planos, né? Um acompanhamento permanente pelo órgão dirigente, dos processos de cumprimento das normas e dos planos e também das metas expressas por resultados educacionais. Eles fazem as duas coisas. Os currículos, eles são unificados por objetivos de aprendizagem por série e ano e elaborados centralmente com a participação de professores. A unidade de ação pedagógica em todas as escolas, coordenada pelo órgão dirigente. A distribuição de recursos, coordenada pelo órgão dirigente. Avaliação e acompanhamento do desempenho da aprendizagem de cada criança, que vai, na verdade, passar para as escolas informações de cada turno, de cada escola, de cada aluno, para a intervenção pedagógica. Isso é feito, na verdade, olhando duas coisas. A avaliação, os testes em larga escala, que eles têm a sua própria, e que nem é tão, digamos assim, nem leva, sabe, em consideração muitas vezes exigências dos padrões de qualidade, como o INEP faz. Mas eles processam os dados e oferecem uns relatórios bem explicativos, né? Estou olhando a Heloísa aqui com o trabalho que ela faz lá de ajudar os gestores. Então, eles fazem isso. Então, a escola vai receber o relatório e ela vai saber quais são os itens que na turma E as crianças acertaram e quais elas erraram, porque aí eles vão fazer uma discussão na reunião pedagógica para saber o que é que eles vão fazer como intervenção pedagógica junto com o professor. E eles têm uma outra coisa que é o acompanhamento por um monte de fichas
Eles acompanham os alunos com um monte de instrumento. É até cansativo de ver, na verdade. Vínculo preponderante das intencionalidades e desenhos das políticas com o princípio de justiça corretiva. Uma coisa que me impressionou é que essas redes, elas têm alguma clareza sobre o que é equidade. O discurso, sem eu perguntar nada sobre o assunto, o discurso trouxe essa questão. E isso é compatível com a teoria que eu li, porque o que eu li sobre equidade, uma vez que vocês viram que na sociedade capitalista você produz desigualdade o tempo todo, não tem equidade sem intervenção. Não tem, larga tudo aí como está, autônomo, que só vai gerar desigualdade. Eu estou falando a palavra autônomo para discutir com o Rodrigo, brigar com ele, porque na verdade, essa pesquisa agora que o PISA faz sobre a questão da autonomia, né, até vi uma entrevista com um cara lá da Finlândia. Ele fala, olha, é verdade, hoje as nossas escolas são autônomas. Só que hoje todos os nossos professores têm no mínimo mestrado. Os processos são todos consolidados, todo mundo sabe o que fazer. Então elas podem ser autônomas, mas há 30 anos elas não eram autônomas. Então, aí eu acho que tem pano pra manga. Nesses 2 municípios que eu fui, as escolas, elas não tinham essa autonomia de decisão de fazer o que elas queriam. Os processos eram bastante unificados, bastante controlados. Então, acho que é para a gente discutir, né? Então, é um pouco isso. Acho que a pertinência do modelo é uma coisa que precisa ainda fazer novas pesquisas para a gente ver se isso é uma coisa que realmente gera equidade, né? Mas foi isso que eu fiz.